Eu convido os irmãos a abrirem as Escrituras Sagradas no Evangelho de Lucas. No capítulo de número 22, pela graça do Senhor, meditaremos em 4 versos nessa noite, do verso 31 ao 34. Lucas 22, verso 31 ao verso 34. Todos quantos encontraram, diga amém. Leia com atenção a palavra de Deus, leia com entendimento. Diz assim a santa e inerrante palavra do nosso Senhor. Simão, 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 eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro lhe respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Irmãos, há momentos em nossas vidas em que a nossa fé ela é levada até o limite. A Bíblia chama isso de peneirar como trigo. E nesse episódio em que Jesus está ainda diante da mesa da ceia, Jesus sabia, ele sabia que naquela noite Pedro enfrentaria isso, teria sua fé levada até o limite e cairia. Jesus sabia que Pedro seria peneirado como trigo e cairia. Estamos diante de uma tensão. Pedro confiante em si mesmo, Jesus confiando no Pai. Pedro com a sua boca e seu ímpeto prometendo lealdade: não, Senhor, eu vou para a prisão contigo, eu vou morrer contigo. Jesus prometeu intercessão. A pergunta que paira nesse texto que lemos é simples. É simples. O que mantém a fé de pé? O que mantém você e eu de pé? É a nossa força? Ou a obra de Cristo? Olhe para o verso 31. Há uma chamada dupla do nome de Pedro. Jesus diz: Simão, Simão. Ele repete 2 vezes, como quem chama alguém que não está dando a sua atenção. É como quem diz, repetindo um lamento com peso dramático: ei, presta atenção. Toma cuidado. Simão, Simão, acorda. Você não está pronto para o que está vindo. Essa chamada dupla carrega esse drama.
Jesus sabe exatamente o que virá a seguir. Pedro não sabe. E quantas vezes nós, confiantes em si mesmos, dizemos: estou pronto, comigo não vai acontecer, eu sou forte, e cai. Cuidado, Simão, 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 Simão. Hoje Jesus chama o seu nome 2 vezes. Hoje Ele recobra a tua atenção para Ele. Hoje Ele conclama que você fique alerta novamente. Porque esse texto é uma espada para ferir os orgulhosos. Aqueles que confiam em si mesmo. Aqueles que confiam na força do seu braço. Aqueles que confiam no que fazem. Aqueles que confiam nas suas mãos. Pedro aqui não está sendo elogiado. Ele está sendo alertado. Olha o que diz a continuidade do verso 31. Eis que Satanás pediu. Eis que Satanás reclamou, em outras versões. A palavra pedir ou reclamar, que está sendo usada aqui no texto, no verso 31, é curiosa e merece a nossa atenção. Ela remonta o cenário de um tribunal. O céu, portanto, é esse tribunal. Há um juiz no trono desse tribunal, é o próprio Deus. E Satanás, cujo significado é adversário ou acusador, é isso que significa Satanás. Ele de fato se comporta nesse cenário como um promotor de acusação. E ele está como que exigindo judicialmente o direito de peneirar os discípulos. Assim como ele fez com Jó. O acusador, o promotor de acusação, sempre está buscando um espaço no tribunal para peneirar os discípulos de Cristo. Então isso tem a ver com você e comigo. Isso tem a ver com esse cuidado e com essa chamada dupla. Isso tem a ver com você, porque pode ser que agora mesmo ele esteja reclamando o seu nome diante de Deus. Pedindo autorização para te peneirar, como o trigo é peneirado. Eu convido você a ir até Jó. No capítulo de número 1. Veja o que diz Jó, capítulo 1, do verso 6 em diante. E leia isso com muito temor. Porque hoje você está nos bastidores daquilo que não se vê. Hoje nós estamos descortinando um mundo espiritual. Hoje nós estamos indo além da materialidade das coisas que se tocam. E a Bíblia está abrindo para nós um cenário que os nossos olhos não podem ver. Estamos enxergando o que acontece num âmbito que nós não somos capazes de captar. E que por vivermos cegos, porque só acreditamos na matéria, esquecemos que há um diabo querendo nos peneirar. Jó, no capítulo 1, do verso 6 em diante, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor,
veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodar a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: olha como ele é um promotor de acusação. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da casa e de tudo que ele tem? Abençoar-te a obra de suas mãos, os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estenda a sua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Viu como ele acusa? No verso 12 é uma permissão divina. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Você entendeu? Há duas verdades que nós já estamos vendo aqui. Em primeiro lugar, há um Cristo que enxerga além do que vemos. Ele enxerga aquilo que não vemos, pois ele diz para Pedro o que vai acontecer. Há um Cristo que está dizendo: ei, toma cuidado. Há um Cristo que está dizendo: ei, fica alerta. Há um Cristo que está dizendo: ei, desperta, tu que dorme. Há um Cristo que continuamente está tentando te sacudir. E em segundo lugar, há uma realidade espiritual que é invisível, que é intensa, e que nós, com os nossos olhos limitados, não conseguimos enxergar. Não quero soar dramático e nem assustador, mas aqui mesmo nesse momento você não vê essa realidade indo de um lado para o outro, daquilo que os nossos olhos não são capazes de capturar. Há um inimigo de nossas almas buscando nos destruir, e por vezes vivemos ateu, incrédulos, como se ele também não existisse. Irmãos, admita, pois eu admito. Nós somos excessivamente materialistas. Admita. O materialismo é a nossa religião por muitas vezes. Nós só cremos naquilo que podemos ver, tocar ou sentir. E diante dessa realidade, o nosso coração, afetado pela queda, inclinado ao pecado, sempre está ocupado em desejar ardentemente as coisas perecíveis, a fim de nutrir os nossos desejos pueris. Nos envolvemos em guerras, nos envolvemos em contendas, nos envolvemos em disputas por aquilo que perece, porque não enxergamos aquilo que é eterno, porque não estamos conscientes daquilo que não se vê, porque a nossa incredulidade é tanta que, como talvez o discípulo incrédulo, queremos tocar na mão de Jesus para ver se é Ele mesmo. Irmãos, o nosso coração é inclinado para a guerra. O seu coração é inclinado para a contenda. Porque de alguma forma, depois da queda, nós fomos feitos para a guerra. Nós fomos feitos para a guerra. Porém, como não enxergamos esse mundo invisível, nós não guerreamos lá, mas guerreamos aqui, uns contra os outros, em inúmeras contendas. Porque o nosso coração é inclinado para a guerra, fomos feitos para a guerra, e há uma materialidade ao olharmos para o outro e fazermos dele a personificação do nosso inimigo. Porque não enxergamos o verdadeiro inimigo.
Olha o que diz para nós, por gentileza, Tiago, no capítulo 4. Tiago, no capítulo 4, apenas o verso 1 e o verso 2, e ouça com bastante atenção. Pois esse pequeno e breve texto, ele tira uma cortina do nosso coração. Tiago 4, verso 1 e 2 diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês, isto é, no coração. A guerra é originada no coração. O verso 2, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, vivendo em contenda e guerra, e materializando essa guerra no outro, porque não estamos conscientes do verdadeiro alvo e do verdadeiro inimigo. Invejamos, cobiçamos, roubamos, assassinamos, nem que seja no coração. Tudo isso porque desejamos ser maiores e melhores do que os outros. Porque vivemos em uma fútil comparação. Melhor mãe, melhor pai, melhor trabalhador, melhor filho. Sempre em disputas pueris que nada levam. Invejando o que é do outro, desejando o que é do outro, em resumo, o nosso coração vive numa guerra. E essa guerra é muitas vezes uma militância uns contra os outros. Guerras e contendas que emergem das paixões que lutam dentro de nós. E o que acontece nesse texto com os discípulos é exatamente isso. A vida autocentrada, a vida ensimesmada, a vida egocêntrica. Cada um travando a batalha do ego. Uma guerra. Buscando ver quem é o maior. Olhe para o verso 24, por gentileza, do capítulo 22 de Lucas. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Quem é o maior? Você percebeu? Leia novamente para o verso 24. Olhe e leia novamente o verso 24. Foi pregado no sermão passado. Sempre nessa guerra do coração, militando contra a carne, no sentido, militando contra o próximo, militando contra o outro, que foi feito em imagem e semelhança de Deus. E essa é uma guerra errada, irmãos, é isso que eu estou querendo dizer. A guerra por posições, a guerra por quem é maior, é uma guerra errada, irmãos. A verdadeira guerra já está acontecendo e você está sendo ferido porque você está distraído com a guerra errada. E essa é a estratégia de Satanás. Sabe o que Satanás faz? Ele nos mantém ocupados demais, lutando por nós e uns contra os outros, brigando por posição, nos dividindo em facções, fazendo questão de nos manter em aparências, e enquanto estamos presos nessa milícia horizontal, enquanto estamos presos nessa briga de ego, nós perdemos de vista a verdadeira guerra, porque estávamos distraídos demais com aquilo que se pode tocar e não enxergamos o invisível, um Satanás que está diante de Deus dizendo: eu quero peneirar a tua alma. Olha o que diz o texto de Efésios, por gentileza, meu amado.
Efésios, no capítulo 6. No verso de número 12. Efésios 6,12 diz assim para nós: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha que contraste interessante. Enquanto Pedro estava brigando com os demais para saber quem era o maior, numa guerra plenamente humana, contra a carne material, no mundo espiritual e invisível, Satanás estava buscando peneirar todos. Não somente Pedro, como anuncia o verso 31. Satanás reclamou no tribunal para peneirar vocês. Com que Satanás tem te distraído? Enquanto você é alvo dele. Essa é a guerra errada. É uma cortina de fumaça. Nós brigamos por posições de poder e esquecemos da verdadeira batalha, que é contra o nosso pecado, que é contra o mundo invisível, que é contra as hostes espirituais. E no verdadeiro campo de batalha, lá onde a guerra está sendo travada de verdade, Satanás vai diante de Deus requerer permissão para peneirar os discípulos. Não apenas Pedro, mas cada um deles. Olhe para o verso 31 de novo. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. É importante que você entenda. Essa expressão peneirar significa sacudir o trigo, chacoalhar o trigo, colocar a prova de forma severa. Na cultura judaica, essa expressão de peneirar significa testar algo, pôr à prova, uma ação de julgamento, mas também de santificação. E como é que funcionava? Assim, o joio se parece muito com o trigo. Se você colocar um do lado do outro e com suas próprias vistas tentar discernir o que é um e o outro, você não consegue, porque eles são muito parecidos. Mas a diferença é que um tem conteúdo e o outro só é palha. O joio e o trigo. Essa ação de peneirar é colocar o joio e o trigo numa peneira, literalmente. Então chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. O que acontece com o joio? Ele se despedaça e o vento naturalmente leva ele para fora da peneira. E o que acontece com o trigo? Ele é refinado, ele passa pela peneira e fica mais puro. Isso é peneirar. É que Satanás está reclamando a alma dos discípulos para pô-los à prova. E sim, Satanás faz isso. Portanto, nós estamos diante de um evento espiritual com autorização divina. O diabo está no tribunal de Deus e ele pede para peneirar os discípulos. E Deus permite. Se Deus permite, portanto, entenda que essa peneiração é uma ação providencial de Deus. Serve tanto para expor a palha, como também para refinar o trigo. Satanás, ele quer peneirar, para acusar e destruir. Mas Deus permite essa peneiração para refinar aqueles que dele já são, já pertencem. Fortalecer os verdadeiros discípulos. Se fôssemos ilustrar isso, o que estava acontecendo durante a ceia, imagine soldados que estão em guerra,
dentro do acampamento, discutindo quem tem a espada mais afiada. Não, é a minha espada que é mais afiada. Não, é a minha. Enquanto isso, o inimigo já adentrou o portão e já os tem rendidos e despreparados. Essa é a cena. Porque estavam descuidados para a verdadeira luta, para a verdadeira batalha, para a verdadeira guerra. Os discípulos estavam travando uma guerra contra o ego, adotando a mentalidade do mundo, ser o maior diante de todos. Enquanto isso, Satanás os atacava. E aqui, nessa cortina de fumaça, do engano, Satanás utiliza da nossa vaidade como combustível para esconder os nossos verdadeiros pecados. Veja Judas. Judas, sempre em facção deliberada, sempre preocupado consigo mesmo, sempre preocupado com dinheiro, sempre preocupado com as coisas do mundo. Esse é Judas. Veja Pedro também, sempre tomando a frente dos outros, sempre se achando mais forte, sempre se achando mais pronto. Veja os demais, disputando uns com os outros, quem se sentaria à direita e à esquerda do Senhor no reino, brigando por posições. E pense comigo, não é assim conosco também? Não é assim conosco também, sim ou não? O jovem cristão que sonha em ter sucesso a qualquer custo, que pode até estar servindo na igreja, mas tudo é calculado para abrir portas, para se tornar alguém relevante diante dos homens. Energias gastas em network, em status, em imagem. Mas quando ninguém está olhando, a alma é frágil diante da tentação. Nas redes sociais, batalhas por seguidores, mas não há batalha contra o pecado. Enquanto se acham avançando na vida, não percebe que no tribunal de Deus, Satanás já pediu para peneirá-lo. Ou então, casais que vivem disputando quem manda mais dentro de casa. Quem é que tem mais autoridade? Ele ou ela quer ter a palavra final, quer provar que tem razão, numa guerra de vaidade. As orações se cessam, a comunhão se esfria, o lar se torna um campo de batalha horizontal. Enquanto isso, o verdadeiro inimigo avança e os dois nem percebem que a fé está sendo testada. Pense na liderança da igreja também. Quando líderes ou até mesmo pastores começam a competir por influência. Não quem serve mais com piedade, mas quem serve melhor. Sobre quem é mais ouvido, mais consultado, mais reconhecido. Debates de quem se senta à direita ou quem se senta à esquerda, como os discípulos. E não se nota que o trigo está sendo chacoalhado na peneira. Ou ainda um irmão que pode ser você, que constrói toda a sua identidade naquilo que possui, ou naquilo que deseja possuir. Um carro novo, uma casa, viagens, conquistas. Está feliz, até que Deus retire algo que ele ama mais do que a Deus. E quando a peneira sacode, descobre-se que a alegria de muitos não estava em Cristo, mas que fazia de Cristo um trampolim para falsas alegrias. Meu irmão, não sei se você está entendendo. Eu sinceramente não sei se você está entendendo. Mas isso depende do Espírito Santo de Deus. Mas o que está sendo dito para você é que a vida autocentrada, ela nos cega para a realidade. A vida autocentrada é como um anestésico, onde você fica dopado e não vê, não enxerga
que o tribunal de Deus está montado, que há um acusador e que você está no banco dos réus. E enquanto estamos preocupados com a nossa marca pessoal, com o nosso legado no mundo, com a reputação, com as conquistas, o céu está em sessão e a sua fé está sendo testada, provada, peneirada. E mais uma vez, em autoconfiança, olhando para si mesmo, Pedro faz isso. Olhe para o verso 33. Porém Pedro lhe respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Esse é o resumo do ego. Alguém que acha que a sua própria força pode o suster diante das tentações. Alguém que acha que a sua própria força é força diante daquilo que não se vê. Parece fé, parece coragem. A gente pode até se enganar. Olha que Pedro de fé. Mas era autoconfiança, era presunção. E não tinha nada a ver com fé. Veja o que diz, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10, verso 12 e 13, eu vou ler para você. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Duas verdades claras nesse texto. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Essa é a primeira. A presunção. Mas Jesus olha para Pedro e diz, leia o verso 34. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. E aqui está o ponto. Pedro nega Jesus por medo. Medo de quê? Medo da prisão, medo da morte, mas também um medo que talvez você não imaginasse. O medo de manchar a sua imagem. Sabe por quê? Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo está dizendo que não se envergonha de acreditar ou de seguir alguém que foi crucificado numa cruz como um bandido. E Pedro teve essa vergonha, porque sabia que ser amigo de alguém que foi crucificado era ser conivente e inimigo do Estado. Como ele poderia se associar a um crucificado? Isso naquela cultura era vergonhoso demais. Era como assinar publicamente que você era amigo de um traidor do império. A cruz era sinal final de humilhação. E Pedro não quis naquele momento. E assim somos nós. Nós morremos de medo de perder aquilo que não é real. E negamos aquilo que é real. E esse é o perigo do medo pecaminoso. Porque o medo pecaminoso sempre nos leva a negar o bem real para tentar escapar de um mal que é imaginário. E por vezes negamos a Deus o bem real para fugir de aflições que são pequenas diante da glória que é estar com Cristo. Negamos Cristo para evitar perder aquilo que amamos mais do que a Ele. Negamos Cristo para preservar posição, influência e aceitação. Negamos o imperecível para nos abraçarmos com o perecível. E por isso nós somos muito materialistas, ateístas práticos, pois negamos toda uma realidade espiritual, de ficar com aquilo que essas pequenas mãos humanas são incapazes de se agarrar. E para não perder aquilo que achamos ser real, nós negamos a Cristo. Negamos na escola,
negamos na faculdade, negamos no trabalho, negamos na família, negamos na igreja. Porque queremos um Jesus que se encaixe dentro daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pensa. Um Jesus do meu jeitinho, um Jesus feito para mim, e não o Jesus da Bíblia. E toda essa guerra por status, poder, reconhecimento, toda essa guerra contra a carne, por posição e sobre quem é maior, é fumaça. É fumaça que nos entorpece para a realidade espiritual. É fumaça que embaça aquilo que deveríamos ver. E quanto mais aspiramos essa fumaça, menos conscientes estamos da verdadeira batalha. Agostinho dizia algo interessante. Ele diz que o pecado deixou o homem homo incurvatus em si. Ou seja, o homem ficou curvado para si mesmo. É uma linguagem estranha, mas ela é precisa. Ela é verdadeira. E é assim que Pedro está em Lucas. Não olhando para Cristo, mas olhando para si. Ele está olhando para a própria força e está dizendo: eu vou preso contigo. Eu morro contigo. Mas não estava olhando para Cristo. Estou pronta a ir contigo até a prisão e a morte, como se a lealdade pudesse brotar de um coração que se alimenta de si mesmo. Mas Jesus sabe que quando Satanás o peneirar, o peso da autoconfiança seria esmagador. E Pedro cairia. Pedro cairia. Sim, irmãos. Jesus alertou com antecedência. Pedro cairia. E aqui está a beleza do Evangelho. Cristo não diz: Pedro, te descurva. Levanta a cabeça e dá a volta por cima. Olha para ti, olha para o teu coração. Toda a resposta que você precisa está aí em você. Como um homem curvatus em si, voltado para si mesmo, egocêntrico, ensimesmado, o centro do mundo, sendo que não é o centro de nada. Pelo contrário, Jesus diz para ele, eu gostaria que você lesse comigo o verso 32. Eu, porém, orei por você. Sabe o que sustenta o homem diante da provação? Não é a força que nós achamos que temos em nós mesmos, na autoconfiança orgulhosa. Mas o que sustenta todo crente fiel é a oração do sumo sacerdote fiel. É a oração de Jesus em favor dos seus, que nos sustenta no dia das peneiras. É a oração de Jesus. Eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Sabe, irmãos? Eu não disse a vocês no início, mas o título desse sermão é esse: guardados pela intercessão de Cristo. Porque se tem alguma razão pela qual você permanece crendo em Cristo, e permanece se levantando após cair, e permanece lutando contra o pecado, e permanece se santificando para a glória de Deus, é porque Cristo fez tudo o que você e eu não poderíamos fazer. E esse é o Evangelho. O Evangelho não é algo que fazemos. O Evangelho é algo que nunca e jamais poderíamos fazer, mas que Jesus Cristo fez por nós. A grande verdade é que o Evangelho não é para os fortes, porque ninguém é forte. E se não for Cristo do início ao fim, estaremos para sempre perdidos. Você pode até acreditar, ter uma fé robusta, pode até dizer como Pedro, em uma arrogância terrível, estou pronto. Mas se pensa assim, eu diria para você, você ainda não entendeu o Evangelho. Se Cristo não clama ao Pai para que a nossa fé não desfaleça, nós estaríamos perdidos para sempre. Você entende isso? Olha o que diz, por gentileza, Romanos 8, verso 33 e 34. Romanos 8, 33 e 34. A palavra do Senhor diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe o que nos guarda da queda? É que há um sumo sacerdote que intercede por nós continuamente, para que não venhamos a nos perder. É a graça de Cristo que nos mantém de pé, e não a autoconfiança, e não a força que achamos ter. Olha o que diz Hebreus, por gentileza, avance um pouco. Hebreus capítulo 7, verso 23, 24 e 25. Hebreus 7, 23, 24 e 25. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo está continuamente intercedendo pelos seus. Glórias a Cristo Jesus, que nos sustenta com a sua poderosa oração. E por fim, olhe para João 17, verso 9. Um trecho da oração sacerdotal. Jesus diz a respeito dos seus eleitos, por quem ele ora: é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Você pertence ao Senhor? Então há uma intercessão de Cristo sobre a sua vida. E como é constrangedor saber que o Deus de toda a glória ora por nós. Talvez você não saiba o quanto que isso significa, mas o Deus de toda a terra vive para interceder continuamente pelos seus. Há um Cristo glorioso que não para de orar em favor daqueles que são seus. E é a oração dele que nos ampara após sermos refinados nessa peneira. Estamos guardados na intercessão de Jesus. E por isso nós nunca poderemos nos perder. Mas não sejamos presunçosos como Pedro. Me diga, em que você contribuiu para a sua salvação? Em que? Você não está percebendo que é a ação de Cristo que nos mantém? E aqui eu pergunto aos meus irmãos, por que Jesus não orou assim por Judas? Mas orou assim por Pedro? Por quê? Porque Deus tem o seu propósito determinado para cada coisa. A peneira para Judas era para condenação, ele era joio. Mas a peneira para Pedro era para purificação, ele era trigo. Mas ele só era trigo porque Cristo, antes de tudo, orou por ele. E se você nessa noite é trigo, é porque Cristo orou por ti. Para que quando refinados e seremos, se é que não já estamos, sejamos aprovados diante do Senhor da glória. Foi por causa da fraqueza de Judas? Não. Foi por causa da força de Pedro? Não. É Jesus o autor e consumador da nossa fé. A fé é um dom dele. É ele quem nos guarda na sua intercessão. E o objetivo está bem claro. Olhe para Lucas 22 novamente. Verso 32. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. A palavra desfalecer aqui tem um sentido de sumir, porque é a ideia de um eclipse que tampa a luz, ou que cobre a luz, deixando tudo escuro. Então eu orei para ti para que a tua fé não acabasse, para que a tua fé não sumisse, para que a tua fé não terminasse, mas para que a tua fé fosse guardada. Então nós dizemos que somos salvos pela fé, sim, mas quem é que guarda a nossa fé? Cristo Jesus. E como que ele guarda a nossa fé? Intercedendo por nós, orando por nós. E se você crê em Cristo Jesus como teu Salvador, é porque ele orou por você. E qual é o nosso mérito nisso? Nenhum. É só luz Cristo. Sabe por quê? Porque nós não podemos confiar na nossa própria mão. Você não pode se agarrar a Cristo
Você não pode, você é fraco, você se cansa, você desiste. Mas deseje profundamente que Cristo te segure. Porque se Cristo te segurar, ninguém te arranca das mãos dele. Jamais. Cristo ajudará. Cristo ajudará. Portanto, não confie em si mesmo, mas se lance nele. E talvez você pergunte: e por que Deus permite que o trigo seja peneirado? Há um propósito nisso. Lucas 22 diz assim: quando voltar para mim, olha como Cristo tem certeza que a sua intercessão vai ser respondida. Eu orei por ti e você vai voltar para mim. E quando você voltar para mim? É uma certeza. Não tem como a intercessão de Cristo falhar. Se Cristo ora por nós, não há como nós nos perdermos. E quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. E eu concluo de fato aqui, irmãos. Essa é a aplicação prática desse texto. Na verdadeira guerra, que é a espiritual, só a graça de Cristo pode nos guardar e só a intercessão dele que pode nos guardar. Há só um motivo, um único motivo para que a nossa fé não venha desfalecer. E esse motivo é a intercessão de Jesus. E quando ele diz, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, ele está dizendo que a restauração que nós sofremos não é para que voltemos ao estado de soberba, mas que voltemos a um lugar de serviço. Fortalece os teus irmãos. Em João, como lemos aqui no texto de declaração de perdão, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Fortalece os teus irmãos. Porque o maior Pedro não é o que se senta à direita ou à esquerda. É aquele que serve. E que é servo de todos os seus irmãos. Esse é o maior no reino. Fortalece os teus irmãos. Portanto, sirva o seu irmão. O texto está dizendo que nós devemos servir uns aos outros, irmãos. Sabe por quê? Você já se perguntou por que o serviço cristão é tão importante? Por que nós devemos fortalecer a fé uns dos outros? Você já se perguntou? Você já fez essa pergunta sinceramente? Deixa eu lhe dizer. Experimente isso. Servir o seu irmão. E você vai ver pecados escondidos no seu coração. Experimente isso. Servir o teu próximo. Tenta lavar os pés dos outros. E você vai ver a pessoa dizendo assim para ti: você não lavou direito. E o teu coração vai ser revelado. Ao servir o teu irmão, você verá lutas que não conhecia. E eu não estou falando de se esconder atrás de cargos ministeriais. Eu não estou falando de treliça. Eu estou falando de servir na videira. Eu estou falando da trincheira da vida cristã. Eu não estou falando de se ocupar um lugar ministério, como música, o ministério infantil, nada disso. Eu estou falando de servir o fraco, de se fortalecer o abatido, de ajudar alguém na alma, de ajudar alguém no lugar onde dói, de ajudar alguém onde o pecado machuca. Tente ajudar um irmão que está lutando contra o pecado. Tente fazer isso. Tente ajudar um irmão que está lutando para manter o seu casamento. Tente ajudar um irmão que está lidando com a cobiça, com o orgulho, com a vaidade. Tente ajudar o irmão, sendo verdadeiramente irmão. E você vai perceber que quem está em xeque não é o teu irmão, mas é o teu coração duro, impenitente, que briga por posição, que quer status e que está indisposto para servir. Inclusive, por vezes, os ministérios na igreja só servem para esconder gente que não quer servir o irmão. Porque eu não estou falando de ocupar cargos e funções. Eu estou falando de se entregar e de se doar, e de ser vulnerável, e de amar. Talvez nós, os pastores, somos os primeiros a perceber, não para nossa glória, mas que bom, somos os primeiros a perceber o quanto carecemos da intercessão de Cristo. E você talvez se pergunte, como que a gente tem tanta sensibilidade e noção disso? É porque quando nos colocamos para lavar os pés dos irmãos, quanto mais servimos, mais vemos é a nossa fraqueza.
é a nossa incapacidade, é a nossa limitação. Mas confiando em Cristo, nós podemos fortalecer os nossos irmãos. Então, lamente sim por sua fraqueza, mas clame pela graça de Cristo. E após receber dessa graça de Cristo, vá ajudar o irmão abatido. Sabe por quê? Porque é na trincheira do serviço que nós somos forjados. É na trincheira que a graça dele se mostra. É na trincheira que descobrimos que a verdadeira vitória não está em vencer disputas, mas em vencer o nosso próprio ego, que se nega a servir o outro, mas que quer se autocentrar sempre. Satanás sabe disso. E por isso, por muitas vezes, Satanás ele não nos ataca com espadas, mas ele nos ataca com um espelho. Com um espelho. Fazendo com que fiquemos iludidos, olhando para a nossa própria imagem sempre e amando muito a nós mesmos, para nos descentralizar da verdadeira guerra, daquilo que nós não vemos. Mas Satanás é real. Há um tribunal que é real e ele por vezes conclama para que possa nos peneirar. 5 aplicações finais. E termino. Em primeiro lugar, não viva iludido, achando que não será peneirado. Todos nós passaremos por isso. É para todos os discípulos que aquele pedido de Satanás é feito. Não vive iludido, achando que nunca você vai ser peneirado. Hoje você pode estar confortável, mas Satanás pode pedir para peneirá-lo ainda esta semana. Nós não sabemos. Acabamos de pregar esse sermão. E certamente Deus tem um propósito nisso. Então pode ser que hoje mesmo o diabo conclame no tribunal de Deus para te peneirar. Porém não se assuste, não tenha medo. Lembre-se, a peneira de Satanás não destrói o trigo. Ela apenas separa o que nunca foi trigo. Por isso não tememos. Em segundo lugar, não seja cético. Não despreze uma realidade espiritual que está diante de nós. A vida não é só a matéria, a vida não é só o que você toca. Há uma realidade invisível a qual nós estamos sujeitos, enquanto por vezes vivemos entorpecidos, guerreando por migalhas deste mundo. A verdadeira batalha está acontecendo no tribunal de Deus e é a sua alma que está em jogo, é a sua alma que está em leilão. Então, por favor, não seja tolo. A sua luta não é contra sangue e não é contra a carne, mas contra as hortes espirituais. Portanto, vigie, seja íntegro, busque as coisas de Deus, busque a santidade, porque santo é o Senhor. Em terceiro lugar, jamais confie na força do seu próprio braço, jamais. Porque a força na qual nós obedecemos a Deus não vem de nós. Não seja um homem ou uma mulher curvado para si, egocêntrico, ególatra, viciado em si mesmo. Será que Satanás não tem te presenteado com um espelho e você está iludido, olhando toda hora para si mesmo e dizendo: ah, como eu sou perfeito, ah, como eu sou maravilhoso, ah, como eu mereço, ah, como eu quero, ah, como eu posso. Enquanto isso, a sua alma é devorada. Nessa noite você foi chamado para admitir sua fraqueza. Você não é forte. Você não é forte. Eu não sou forte. Eu não sou forte. Pedro diz: estou pronto. Sem Cristo não há prontidão. Lute, irmão, contra essa miserável e ridícula independência. E aprenda que na vida cristã nós somos totalmente dependentes de Deus. Sua autoconfiança não o susterá na peneira, mas a intercessão de Cristo sim pode te suster e pode te guardar. Em quarto lugar, confie na intercessão de Cristo.
Se eu não devo confiar na minha própria força, eu devo confiar em quê? Na oração do nosso Senhor, na intercessão de Jesus. É a oração de Jesus que mantém a fé dos seus fiéis de pé. Não confia em métodos humanos para se santificar, mas confia em Cristo e nos meios de graça que Ele mesmo instituiu, uma vida que preserva a observância da leitura da palavra, da oração e da comunhão dos santos. E por falar em comunhão dos santos, a nossa última aplicação. Você percebeu que Pedro é restaurado, ou será restaurado, quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos? Esse é o sentido do ser cristão, irmãos. Somos todos fracos, fortalecidos por Cristo, buscando fortalecer uns aos outros na dependência de Cristo. Temos vivido assim, irmãos? Temos vivido assim? Você tem fortalecido os seus irmãos? A última aplicação é essa: fortaleça os seus irmãos, mas também se permita ser fortalecido. Tem gente que é muito orgulhoso, encurvado para si e que nunca pede ajuda. Portanto, quando a peneira chegar, e ela chegará, não lute sozinho. Clame por ajuda na tribulação. E quando você for fortalecido, levante-se para ajudar os que estão caídos. Porque a mão que sustenta você é a mesma que usa você para sustentar os seus irmãos. Então, só lhe deu glória. Porque a salvação pertence do início ao fim ao Senhor. É Ele que nos salva, mas também é Ele que nos guarda para que não venhamos a nos perder. Glórias a esse maravilhoso Cristo. Que Deus nos abençoe.